Bem-vindos a mais um vídeo do canal Passeios de Moto e hoje vamos retomar a época dos passeios e vamos aqui com a Branquinha RT fazer a Rota do Norte em apenas um dia. Por isso, fiquem aí para ver o vídeo porque vai ser verdadeiramente espetacular. Tenho aqui também um novo acessório, os tais parafusos que eu coloquei aqui no volante, como tinha dito, para colocar aqui o selfie stick e vou tentar fazer aí umas imagens verdadeiramente espetaculares. Por isso, não se esqueçam de subscrever o canal e ver aqui este passeio espetacular. E no final ainda vamos ter uma surpresa. Até já, companheiros! A rotunda aqui que vai para a Póvoa de Lanhoso, mas eu vou seguir pela 103, porque o objetivo do passeio de hoje é fazer a Rota do Norte, mas fazer a Rota do Norte em apenas um dia. Por isso, vamos ter que rolar bem. Hoje saí cedinho de casa, perto das 6 da manhã, e já estou aqui na 103, porque vai ser um longo dia. Pois é, companheiros, vamos então ter aqui uma conversa séria. Por isso é que eu liguei a câmara para vocês me verem. É óbvio que a Rota do Norte e a 103 não começa exatamente aqui onde eu estou agora. Eu estou aqui já depois de Braga e da Póvoa de Lanhoso. Mas para fazer a Rota do Norte em apenas um dia, é óbvio que temos que cortar algumas partes. E o que é que eu resolvi? Eu cortei as partes menos interessantes e eu acho que de Esposende até Braga, sinceramente, não é muito interessante a estrada. Por isso, estou aqui já numa das partes mais interessantes da 103 e daqui para a frente teremos ainda partes muito mais interessantes do que estas. Entretanto, vamos falar de por que motivo eu só agora comecei ou voltei, digamos, aos grandes passeios. Epá, em primeiro lugar, este ano, estão a ver, é melhor filmar a câmera para mim porque o sol de frente é um bocado chato, por isso é melhor esta câmera. Como eu estava a dizer, este ano, epá, o tempo tem estado muito foleiro, ou seja, ali até maio, junho, praticamente, foi raro o fim de semana que não choveu. E como vocês sabem, eu para dar passeios, anda aqui gente a pé, não sei se há aí alguma peregrinação, mas anda aqui muita gente a pé. Como eu estava a dizer, eu para fazer grandes passeios só posso ao fim de semana. E por azar meu, tem chovido a maior parte dos fins de semana, ou melhor, choveu a maior parte dos fins de semana até junho. Como tal, vocês sabem que eu não saio com chuva, porque acho que não faz sentido expor-me a esse tempo, além que as filmagens ficam uma bela de uma porcaria. Por isso, só agora é que o tempo melhorou e, além disso, eu também tinha que fazer aqui a revisão à Branquinha, que foi feita esta semana. Em breve eu vou colocar um vídeo no canal a explicar a revisão. Foi a revisão, ela está com 28.000, digamos, mas eu antecipei a revisão dos 30.000 e fiz também a lubrificação do veio e também vou fazer um vídeo sobre isso, vejam, porque é muito importante vocês terem informações corretas sobre a questão do veio, se a BMW substitui o veio gratuitamente ou não e que condições é que é preciso para a BMW substituir o veio. Eu esclareci todas as situações e por isso vou-vos dar nesse vídeo da revisão a informação correta, pois anda aí muita gente a ser enganada. Já temos aqui o cenário espetacular do Gerês ao meu lado esquerdo, mas estas árvores aqui não nos permitem ver, mas está ali o cenário espetacular. E em breve irei para lá, mas hoje o passeio, como eu disse, é aqui pela 103. Mas já tenho aí no canal, e vocês podem ver,
vários vídeos de passeios no Gerês. Vou ligar aqui a câmara frontal para vos continuar a falar sobre os motivos pelos quais não tenho feito vídeos. Além desse tema da revisão, também tive aí algumas ocupações familiares que para mim, como vocês imaginam, é sempre o mais importante, e como tal também havia fins de semana que estava ocupado. Aliás, em relação a isso, eu tinha este ano previsto fazer uma viagem de 3 ou 4 dias, mas infelizmente vai ser difícil. Então eu vou substituir isso por passeios de dia completo, ou a locais que eu já fui, mas quero visitar novamente, como aqui a 103, e depois, como sabem, a 103 liga à 222. Esta ideia da Rota do Norte, do Marco Neiva, está verdadeiramente espetacular, porque ela liga, digamos, acho que são 4 distritos, salvo erro 34 municípios, mas está tudo no site do Marco, e até há aí um vídeo do YouTube a explicar, e liga a 103, a 221, a 222 e a Nacional 13. E essa foi aquela que eu já abdiquei de fazer, porque a Nacional 13, como vocês sabem, aquilo é só semáforos, semáforos e semáforos. E como tal, acho que não é nada agradável estar a ver vídeos. Paisagem brutal, não é, companheiros? Não é nada agradável estar a ver vídeos de semáforos. Por isso, eu abdiquei dessa parte de ir até a Esposende e comecei ali, digamos, na zona de Braga. Que cenários brutais. Então eu decidi realmente fazer isso, fazer passeios de dia completo a locais ou que já fui, mas já não vou há muito tempo, ou a locais novos. Por isso acompanhem aí o canal, que ainda vamos ter muitas novidades este ano, se o tempo me permitir, obviamente, não é? Que cenário brutal. Esta zona encanta-me sempre. É uma igreja. Hoje vai ser um dia de muito calor, salvo erro, vou conseguir apanhar 38 graus, que maravilha para andar de moto, 38 graus, não é para não, companheiros, mas é assim, tem que se aproveitar. E vocês podem estar aí a pensar: ah, mano, mas tu hoje vais sozinho, tu costumas andar acompanhado. Pois é, companheiros, como eu já tinha dito aí nos vídeos atrás, eu apanhei o gosto de andar sozinho. Pá, cada vez gosto mais de andar sozinho, porque dá outro tipo de liberdade, e sobretudo para quem filma é realmente mais fácil, para não estar a incomodar os outros em parar, mudar câmaras ou baterias, etc. Embora eu felizmente acho que resolvi esse problema. Como vocês podem ver, eu estou aqui com o novo setup, estou com a DJI Osmo 3 no capacete. Porquê? Porque tenho 3 baterias carregadas e além disso ela não bloqueia, amigos. É incrível, mas eu estava ontem a bloquear aqui, ou melhor, eu estava ontem a carregar aqui a GoPro e ela mesmo a carregar estava a bloquear. É uma coisa inacreditável mesmo, uma coisa incrível. E como tal, epá, eu decidi de uma vez por todas colocar a DJI como a câmera principal. Eu sei que o som não é tão bom como a GoPro e sobretudo tem alguma dificuldade em apanhar o som da moto. Eu vou tentar que neste vídeo esse som seja, que se ouça melhor, digamos. Mas epá, eu não posso estar a arriscar em, quando vou a carregar aqui para ela gravar, ela ou não liga ou bloqueia. Epá, e eu, apesar de ter tido aí no vídeo que eu fiz sobre a GoPro
muitos comentários, sobretudo companheiros motovloggers a dizer: epá, eu com a minha estou satisfeito e não tenho problemas. Pá, eu se calhar tive azar e aqui com a GoPro 10 continuo a ter problemas e tenho a bateria branca e tenho a bateria azul. Epá, eu acho que é mesmo um problema da GoPro. Provavelmente hoje, como vou ali sem o Media Mode, uma vez que não estou a usar o som da GoPro, provavelmente hoje ela não vai bloquear. E eu espero que não. Eu espero sinceramente que ela não bloqueie, porque não quero ter trabalho de substituir ou tirar a bateria e voltar a meter só por causa disso. Além disso, epá, eu tenho ficado muito satisfeito com a qualidade da imagem da DJI. Digam lá aí nos comentários se vocês também gostam desta qualidade que a DJI apresenta. Eu sinceramente gosto. Epá, editar com duas câmaras é mais chato, nós temos que estar aqui a sincronizar, digamos, as imagens com o som, mas também dá outro tipo de cenários e eu sei que vocês gostam. Uma das vantagens do Bicedo é isto, são 7h49 e praticamente não há trânsito, além que está mais fresco, como quem diz, já estão 23 graus às 7h49. Isto hoje vai ser mesmo duro, companheiros, mas muito bonito e divertido certamente. Mas voltando ao tema, eu começo o passeio de hoje sozinho, mas não vou terminar o passeio de hoje sozinho. Vou terminar aí com uns companheiros. Aliás, já temos aí hora marcada e ponto de encontro. Por isso, fiquem aí para ver o vídeo, porque além das paisagens brutais que vão ver, vão também perceber e descobrir quem é ou quem são os companheiros com os quais eu vou terminar este dia, que vai ser longo, bastante longo. A previsão é fazer quase 700 km, mas é para isso que serve a IRT. A IRT serve para fazer estas estradinhas espetaculares e muitos quilómetros. Já, companheiros? Festival Aldeia dos Lobos. Já foi em julho, já passou, como diz o outro. Olhem-me só para este cenário, não é brutal? Chaves, 91 km. Hoje não vamos até Chaves, mas vamos até Bragança.